Palavra de Deus, amém? Na manhã de hoje, o pastor pediu para que eu estivesse à frente da condução do culto das 10h30, pois ele está ali dando assistência necessária para o almoço que será servido logo mais, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 2, e nós faremos a leitura. João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse Jesus: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por este momento, Deus, na tua presença. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor se faz presente aqui. E por isso, Deus, nós te agradecemos. Eu peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha preparar o nosso coração para a palavra que será ministrada na manhã de hoje. Fala conosco de maneira especial. Fala conosco, ó Deus, para que saiamos daqui hoje melhores do que quando chegamos. Que a palavra, Deus, venha promover a transformação desejada pelo Senhor na minha vida e na vida da tua igreja. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados e te peço, Deus, a ajuda vinda do Espírito Santo para falar, Deus, com o teu povo aquilo que o Senhor deseja que o teu povo escute na manhã de hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, irmãos, a respeito do que nós lemos, do texto lido na manhã de hoje, eu imagino que não seja novidade para nenhum de nós. Eu creio que em algum momento na sua vida, você já foi ministrado por esta passagem, da qual nós realizamos a leitura. É um texto muito conhecido, principalmente pelo fato de ter sido nesta ocasião que Jesus principiou os seus milagres. Sim, este foi o primeiro de todos os milagres realizados
por Jesus em seu ministério terreno. E olha só que interessante, o primeiro dos milagres realizados por Jesus em seu ministério justamente ocorreu em um casamento, em uma bodas. E isso, para mim, é muito especial. E eu creio que para você que é casado, que tem uma família constituída, também acaba sendo como um consolo, né? Às vezes nós nos deparamos aí com dificuldades do dia a dia que advém do casamento. Saiba, irmãos, que em Jesus tudo dá-se um jeito. Amém? Glória a Deus. Muito bem, então eu dizia que esta é uma palavra de fácil compreensão, uma palavra, creio eu, muito conhecida de todos. E nós vamos meditar um pouquinho a respeito do posicionamento dos nubentes, um pouquinho do posicionamento acerca daqueles que estavam a se casar na ocasião do texto. Como eles se comportaram e o que isso trouxe de bênção para as suas vidas. Afinal de contas, eu creio, você veio aqui para adorar, você veio para agradecer, mas, irmãos, não diferente de mim, você também veio para buscar algo de Deus para a sua vida. Amém? A Bíblia diz que ele tem bênçãos disponíveis para todo aquele que crê, para todo aquele que busca. Amém? A Bíblia diz que quando nós oramos, quando nós pedimos, nós recebemos. Amém? Então, nós vamos meditar um pouquinho a respeito do comportamento dos nubentes, porque eles foram abençoados, sim ou não? Mas para que fossem abençoados, foi necessário eles cumprirem algumas exigências da cartilha. E essas mesmas exigências são importantes que nós coloquemos em prática na nossa vida diária, se quisermos ser abençoados. Versículo de número 2 do texto que nós fizemos a leitura diz assim, Jesus e seus discípulos foram convidados. Amém? Jesus e os seus discípulos foram convidados para estarem no casamento destas pessoas, deste homem e desta mulher. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós iniciamos algo na nossa vida e não nos preocupamos em convidar Jesus? Vejam só, aqui uma situação muito importante, um passo importante na vida daquele homem e daquela mulher. Sabendo eles da importância deste passo, fizeram questão de ter como convidado no casamento deles a pessoa de Jesus. Fica para nós a reflexão na manhã de hoje. Você tem convidado Jesus para fazer parte dos momentos importantes da sua vida? Você tem buscado Jesus diante das escolhas que você precisa fazer, decisões que você precisa tomar em sua vida? Sim ou não? Não precisa me responder. Fica para nós a meditação, fica para nós a reflexão, fica para nós o aprendizado. Este casal, diante de algo importante que estava para acontecer em suas vidas, se preocuparam em ter Jesus presente. Se preocuparam em ter Jesus como convidado. Amém? Glória a Deus. Quem nós temos convidado para participar da nossa vida? Esta é a mesma palavra que o pastor ministrou pela manhã, tá? Não é diferente. Os irmãos da manhã também foram abençoados a partir deste texto bíblico.
E eu, ouvindo a reflexão através da vida do nosso pastor, ele disse algo que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com você. Ele disse assim: você tem a chave do seu coração em suas mãos. É você quem abre o seu coração e disponibiliza o espaço que há nele para pessoas entrarem. Quem você tem permitido fazer parte da sua vida? Quem você tem convidado para estar com você no dia a dia? Amém? E ele citou 2 exemplos bíblicos que são verdadeiros. Ele citou o exemplo de Jairo, quando este busca Jesus, porque a sua filha estava enferma. Estando enferma a filha de Jairo, ele se preocupa, ele se desespera e vai até Jesus. E estando ele com Jesus, ele compartilha com Jesus a situação difícil que ele estava vivendo. E a Bíblia diz que em meio à conversa de Jairo com Jesus, pessoas que estavam juntos, pessoas que chegaram e viram a situação, disseram assim para Jairo: viu? Não incomode mais o mestre. A sua filha já está morta. Vejam só as pessoas que estavam acompanhando este homem. E a palavra proferida por estas pessoas a este homem que certamente estava vivendo o pior dia da sua vida: não incomode mais o mestre, porque a sua filha, que estava doente, já está morta. Quais são as pessoas que você tem convidado para viver em sua vida? Quem você tem permitido estar ao teu lado? Qual é o tipo de notícia e como elas são transferidas a você por meio destas pessoas? Vendo estas pessoas que Jairo estava acompanhado de Jesus, eles poderiam sim ter trazido a notícia, mas de uma forma diferente. Jairo, é o seguinte: a sua filha morreu. Mas, veja, nós estamos vendo que você está acompanhado de Jesus. Ela morreu sim, é verdade, mas você está com Jesus. E nós também cremos, Jairo, que este pode operar o milagre na vida da sua filha. Não desista, permaneça, continue compartilhando com este homem chamado Jesus, porque certamente você receberá o milagre que você espera. Pessoas de fé, irmãos, é necessário que nós tenhamos próximos a nós. Pessoas que nos impulsionam, pessoas que nos levam para cima, pessoas que nos aproximam de Deus. São estas pessoas que nós devemos procurar ter próximas de nós. Amém? Não pessoas que nos entristecem, não pessoas que todos os dias nos transmitem palavras maus, né? Palavras que nos deixam oprimidos, depressivos. Porque vocês sabem que muitas pessoas hoje, enfrentando quadro de depressão, dificuldade emocional, ocorre porque estão acompanhadas de pessoas que fazem com que este quadro piore ou inicie. Então, esta é uma situação importante que todo aquele que se diz ser filho de Deus deve observar em sua vida. Amém? Há ainda mais um exemplo que foi citado na manhã de hoje. O exemplo do capitão
capitão que não dirigia, guiava o barco de Jonas. Pilotava o barco de Jonas. O capitão que pilotava o barco onde estava Jonas. Todos nós sabemos que Jonas é um profeta. E Deus deu a Jonas uma missão. Qual a missão? De ir até Nínive e pregar a respeito do arrependimento ao povo de Nínive. Porém, o povo de Nínive não tinha uma boa fama e Jonas ficou com medo. Então, ao invés dele obedecer a ordenança dada a ele por Deus, ele preferiu fugir de Deus. Como se desse, né, irmãos, para fugir de Deus. Mas ele achou por bem fazer essa escolha. E então, chegando no porto, ao invés de ir para Nínive, onde ele havia sido recomendado, ele pegou uma embarcação e foi para Tarsis. E o capitão do barco, irmãos? Não quis saber quem era Jonas. Não quis saber para onde ele tinha sido encaminhado, né? Não sabia que ele era um fugitivo de Deus e permitiu que ele entrasse em seu barco. E todos nós sabemos que mais para frente um pouquinho da história, eles foram acometidos por uma grande tempestade. E a tempestade só aconteceu porque o capitão permitiu que Jonas entrasse em seu barco. Fica para nós a reflexão. Parece pouca coisa, mas depende muito de quem nós escolhemos para estar ao nosso lado. Depende muito de quem nós permitimos entrar no barco da nossa vida. Por vezes, as tempestades vêm, as tempestades nos alcançam e elas só irão cessar no momento em que nós lançarmos Jonas para fora do barco. Amém? Forte isso, hein, irmãos? Mas há situações em que é necessário nós lançarmos para fora da nossa vida. Amém? Quantos querem viver bonança? Glória a Deus. Quantos querem viver calmaria? Paz. Então lança fora aquilo que tem trazido tempestade em sua vida. E se for pessoas, irmãos, abra mão da amizade. Do respeito, não. Respeito é importante sempre. Mas é possível nós convivermos com as pessoas sem sermos amigas. Sem estarmos presentes ou permitindo que elas estejam presentes em nossa vida o tempo todo. É respeitando, vivendo de maneira educada, somente é suficiente. Amém? Evite tempestades em sua vida, agindo com sabedoria e seletividade. Amém? Versículo de número 3 diz assim: faltou vinho. Sim ou não? É o que está escrito aí. Faltou vinho. Vocês, irmãos, imaginam que o casal que estava se casando aqui na ocasião se planejou, se organizou para que faltasse algo no dia do casamento? Certamente que não. Quem já se casou e fez festa sabe, né, como os detalhes são importantes. E eu imagino que eles tenham se planejado de maneira que não faltasse vinho para os convidados. Mas a questão é, faltou vinho. Da mesma forma, às vezes acontece na vida da gente situações que nós não esperamos que aconteça. Por exemplo, alguém aqui já ficou doente alguma vez? Faz assim com a mão que eu quero ver. Já ficou doente? Você planejou ficar doente? Não.
as coisas acontecem. Só um exemplo. Tem situações que a gente não planeja, mas acontece na vida da gente. A mesma coisa aconteceu aqui com este casal. Acabou o vinho. E é por isso, irmãos, que é importante que nós tenhamos Jesus ao nosso lado sempre. Porque você não sabe quando vai acabar o vinho. Você não sabe quando alguma situação adversa pode acontecer na sua vida. Aqui aconteceu, sem que fosse planejado. Mas, como nós lemos no versículo de número 2, Jesus foi convidado a participar do casamento deles. Amém? E aqui nós podemos refletir um pouquinho, entendendo a importância da oração. Eles chamaram Jesus para participar do casamento deles, mesmo não sabendo que o vinho iria acabar. Eles colocaram, em seguida, diante de Deus, a situação. A respeito da oração, você tem colocado diante de quem as suas dificuldades? Às vezes, tem sobrado aí, irmãos, autoconfiança. E é importante que você seja autoconfiante. Mas a Bíblia diz que nós não devemos confiar na força do nosso próprio braço, mas que nós devemos depositar as nossas necessidades diante de Deus. E como nós iremos depositar diante de Deus se nós não o convidarmos para estar conosco diariamente? E esse convite pode ser feito todos os dias através de uma vida de oração. Amém? Seguindo a leitura do texto, Jesus dá uma orientação. Ele pede para que encham as talhas com água. Era de costume dos judeus, e imagino eu que seja até hoje, de lavarem as mãos, lavarem os pés antes de entrarem em algum lugar. Por isso, na entrada dos lugares, havia sempre ali disposto, colocado as talhas com água, chamadas as talhas da purificação. Então, Jesus pede para que sejam esvaziadas e cheias de água, porque a partir dali seria iniciado o milagre na vida deste casal. E vejam só que interessante. Necessário que fosse cheias, as talhas com água. Por quê? A partir da água, o milagre aconteceria na vida daquele casal. Vou falar mais uma vez. A partir da água, o milagre seria manifesto na vida daquele casal. Ei, Vanilza! Ei, Eric! A partir da água, o milagre seria manifesto na vida daquele casal. Através da água, Vanilza, através da água, Eric. Os milagres de Jesus começarão a ser manifesto na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o pastor usou hoje pela manhã exemplo de um bebezinho que estava no culto. E nós temos a alegria de ter um outro bebezinho no culto das 10h30, o João Miguel. Quando o João Miguel nasceu, ele foi registrado? Sim, rapidamente. O Luiz Felipe também, quando nasceu, já foi registrado lá no hospital mesmo. Por que a importância do registro civil? Para que ele possa gozar de todos os benefícios enquanto um cidadão brasileiro. Sem o registro civil, o João Miguel não consegue fazer nada como cidadão. Da mesma forma, nós cristãos, qual é o registro
no mundo espiritual que nós temos para poder gozar e viver de todas as bênçãos espirituais para a nossa vida? As águas do batismo. O batismo, irmãos, é o registro espiritual para que você possa viver todos os milagres e benefícios que Deus tem para a sua vida. Amém? E antes disso, irmãos, nós não vivemos milagres? Vivemos. Vivemos porque Deus é misericordioso. Mas se você deseja viver mais, é preciso que você dê início à sua vida espiritual. Olha só, eu anotei aqui uma fala do pastor. Quem quer viver no céu tem que aprender a viver como cristão na terra. Amém? Quantos querem viver no céu? Eu quero. Antes, porém, é importante você aprender a viver como um cristão na terra. E na Bíblia diz assim, irmãos: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E muitas vezes nós condicionamos esse texto bíblico para a nossa vida financeira, o que também é perfeitamente aplicável. Se nós formos fiel no pouco, seremos colocados sobre o muito. Mas também pode ser aplicado em nossa vida de fé, em nossa vida espiritual. Quando nós somos fiel no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Por isso a importância de nós fazermos aquilo que é básico na vida de fé. Batismo nas águas. É o básico, para que você possa viver o melhor de Deus. Amém? Deus tem algo bom para fazer na nossa vida. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Nós viemos aqui para adorá-lo, sim ou não? Mas Ele é bom e vai permitir que nós saiamos daqui na manhã de hoje com respostas. Glória a Deus, basta que você obedeça e observe as recomendações dadas por Ele em sua palavra. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para que você se coloque em pé, no nome de Jesus. Glória a Deus, à medida que você... Vem cá cantar uma canção, Gleice, com a gente. À medida que você se coloca em pé, você glorifica, você agradece. Amém? Porque Ele tem falado conosco na manhã de hoje. Eu cresci e aprendi, irmãos, que o culto, ele é feito para Deus. Nós viemos aqui para adorá-lo e para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Mas Ele, em sua infinita misericórdia e amor, Ele cede um espaço do culto que nós preparamos a Ele para ouvir a nossa oração e nos responder. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe qual a intenção do seu coração, que é a de adorar, que é a de agradecer. Mas na manhã de hoje Ele dá para você a oportunidade do conserto. Amém? E se em algum momento você tem vivido a sua vida de maneira como o capitão do barco que conduziu Jonas pelas águas, do oceano, ou se você tem vivido como Jairo, que permitia que pessoas tóxicas, a palavra que está na moda, o cercassem, fazendo com que a sua fé fosse diminuída. Como eu dizia, Ele dá a você a oportunidade de rever algumas questões e buscar se cercar de pessoas melhores e que te levem mais para perto dele. E se você tem buscado empreender alguma coisa na sua vida que seja muito importante,
não deixe de convidá-lo. Vou iniciar um namoro. Estou apaixonada. Tem convidado Jesus para estar no início dessa relação que eu acredito para você seja algo importante? Vou passar por uma entrevista de emprego. E aí, você tem convidado Jesus para estar guiando você pelo melhor caminho na sua busca por esta bênção que é trabalhar? Lembra que eu disse, que na verdade o pastor disse, você tem em suas mãos a chave do seu coração. Amém? Jesus é quem trabalha, Jesus é quem faz, mas você é quem permite. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Pai, na manhã de hoje, por esta palavra que o Senhor separou para cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, força e sabedoria, para que possamos, ó Deus, estar colocando esta palavra em prática. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos. Abra, Deus, os nossos olhos espirituais, para que possamos, ó Deus, estar nos cercando de pessoas boas, de pessoas, ó Deus, que nos aproximam mais do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, se há irmãos na manhã de hoje entre nós que têm buscado resolver situações importantes da sua vida, mas têm se esquecido de convidar o Senhor para guiá-los, para direcioná-los, que na manhã de hoje, Deus, eles repensem o seu posicionamento. E diante de todas as questões da nossa vida, que sejamos, ó Deus, direcionados pelo Senhor. O Senhor, ó Deus, tem a liberdade de agir na nossa vida, através da pessoa bendita do Teu Santo Espírito. O Senhor é convidado de honra na nossa vida, e nós desejamos que o Senhor esteja conosco diante de todas as escolhas, diante de toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.